Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos debater sobre o Campeonato Goiano de Futebol, que começa amanhã com uma quantidade, amanhã já começa com 5 jogos, 10 clubes entrando em campo. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados e vamos ver aí o VT de apresentação dos dois ilustres convidados do nosso programa de hoje. Ronei Freitas é vice-presidente da Federação Goiana de Futebol. Júlio César Mota é presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Goiás. Então, estamos começando. Muito boa noite. Ronei Freitas, vice-presidente da Federação. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Daniel. Uma satisfação estar aqui com vocês. Coronel Mota, prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aí da PUC TV. Ok. Ronei, como é que estamos aí em relação aos preparativos para começar o campeonato? Está tudo pronto? Amanhã vai dar tudo certo? Todos os clubes vão comparecer nos jogos? Não tem problema nenhum? Está tudo certo? Olha, tudo tranquilo, apesar de muito trabalho, mas a gente tem uma equipe já com bastante experiência, um know-how muito grande e a gente está numa expectativa de que a gente possa reeditar as edições anteriores e ter uma grande competição. Este ano, a quantidade de jogos, a forma de competição, o formato, sei lá, a tabela, é a mesma do ano passado, né? São Exatamente. Primeira fase, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, depois vem a semifinal, depois a final. Exatamente. Não se mudou nada na estrutura de disputa do campeonato, houve uma alteração com relação à quantidade de clubes no descenso e no acesso que tem para 2019. O acesso deste ano, a divisão de acesso, vai permitir o acesso de 4 clubes, né? Exatamente. Para que a gente possa, em 2019, nós temos uma competição já com 12 equipes. Exatamente. Então, a primeira divisão, para o telespectador entender, na primeira divisão, 2 clubes vão cair para a divisão de acesso, né? E da divisão de acesso, 4 vão subir para a primeira divisão de 2019. Então, em 2019, teremos 12 clubes. Exatamente. Isso. Este ano, 10, como foi no ano passado. Ao todo, são 18 partidas, mas parece que teve uma mudança aí na programação, não é isso? Não, estamos seguindo o que está programado, são 76 jogos ao longo da competição. Mas são 18 rodadas, o ano passado foi 18 rodadas. Não muda nada. O que muda esse ano, parece que o calendário foi encurtado. Nós tivemos um achatamento por conta aí, principalmente da Copa do Mundo. A CBF diminuiu-se a quantidade de datas disponíveis para os campeonatos regionais, mas como nós já temos um know-how, a gente já tem uma experiência muito grande com relação a isso, nós conseguimos adequar as datas que foram disponibilizadas para o campeonato dentro do calendário proposto pela CBF. Então, nós apenas estamos começando um pouco antes a nossa competição, para que possa chegar já no final das datas estabelecidas pela CBF, para que a gente possa chegar juntamente com o calendário nacional. Ok. O Coronel Mota está aqui, ele é presidente da Comissão de Arbitragem, como vimos aí na apresentação. Coronel, em relação à arbitragem, está tudo tranquilo? Já teve sorteio dos jogos, dos árbitros para os jogos ou não? O sorteio foi ontem às 16 horas e já estão todos escalados, devidamente atendendo a lei que determina o sorteio. Fizemos este ano, como fizemos no ano passado, uma pré-temporada diferente, onde os árbitros que estamos trabalhando com um grupo fechado de árbitros, ou seja, não são todos os árbitros que vão participar do campeonato da primeira divisão. Então, selecionamos 16 árbitros e 23 assistentes, fechamos esse grupo, ficamos durante 3 dias num hotel, com treinamentos teóricos, aulas teóricas, aulas práticas, treinamento prático no campo, tudo em situações que simulam situações reais de jogo, aplicando a regra, também trabalhando a parte de condicionamento físico. Nós estamos com um grupo muito bom e esperamos aí que o campeonato seja decidido pelos seus artistas principais, que são os jogadores. Ok, o que a federação faz
para garantir que os árbitros tenham total autonomia no jogo, para que não recebam pressão de torcida, de dirigentes, de autoridades locais para interferir no trabalho deles em campo? Ou não há necessidade disso? Olha, hoje o futebol profissional ele está num outro nível e os clubes eles têm se preocupado basicamente com o clube, ou seja, com os seus jogadores, com o seu treinamento, em levar a campo aquilo que eles têm de melhor. A federação ela tem regras que elas blindam, vamos dizer assim, a arbitragem no sentido de não permitir acesso aos vestiários, não permite determinadas condutas dos árbitros a partir do momento que eles estão escalados para os jogos. Então, em que pese o árbitro não ser profissional, ou seja, não existe ainda o árbitro profissional de futebol de campo no Brasil, mas o comportamento dele em relação ao momento em que ele foi escalado para o jogo é de profissional. Então, nós não temos tido problema dessa forma. A federação tem investido maciçamente na arbitragem, tanto que nunca nós tivemos, como temos agora, 2 assistentes FIFA, um árbitro FIFA, que inclusive esteve agora no Campeonato Mundial de Clubes, e o Wilton Sampaio. Temos um árbitro que, por mudança na denominação na CBF, ele era aspirante FIFA, o Eduardo Tomás, agora é do quadro especial. São árbitros que podem chegar até a FIFA. Tivemos agora no Campeonato Brasileiro de 2017 o Bruno Pires, o Leone Carvalho, os melhores assistentes. O nosso árbitro, o Wilton Sampaio, ficou com a 2ª colocação, em que pese ele apitou muito menos, porque passou a maioria do tempo apitando jogos internacionais, tanto da Sul-Americana, da Libertadores, a Copa do Mundo Sub-20 no Kuwait. Né? A Federação Goiana, vou perguntar para o Ronei, que é vice-presidente, a Federação Goiana, ela tem uma escola específica de árbitro ou isso é coisa da CBF? Não, isso é uma parceria que a gente tem com o Sindicato dos Árbitros Locais, onde a gente homologa aí um curso de arbitragem e ele é totalmente conduzido pelo Sindicato dos Árbitros, juntamente com a nossa comissão de arbitragem. Ah, ok. Em relação à tabela deste ano, é a mesma do ano passado. Para o ano que vem vai mudar a tabela então? Porque vão ser mais clubes, são 12 clubes. Tabela não. A tabela ela sempre é apresentada uma tabela diferenciada, até porque nós tivemos 2 acessos, né, da divisão de acesso do ano de 2017, tivemos 2 equipes que caíram, então automaticamente você tem que dirigir, tem que trabalhar uma nova tabela. A tabela é constituída no mesmo formato, com a mesma quantidade de equipes, obviamente respeitando a quantidade de jogos elaborados dentro daquele regulamento que foi aprovado. E no ano que vem, sim, nós teremos uma alteração com relação ao formato, porque aí nós estaremos trabalhando com 12 equipes. O formato, o ano que vem, já está definido como vai ser? Não, aí teremos que definir isso num novo conselho que será no início, no final desse ano de 2018. Final do ano que define, ok. Não tem ainda nenhum estudo. Não, aí serão definido todo o regulamento, todas as regras para a gente aplicar no ano de 2019. Ok. Então, voltando a falar de arbitragem, o Bruno foi escolhido o melhor árbitro assistente no ano passado. Ele atua também como árbitro ou só atua como assistente? Não, há alguns anos atrás, os árbitros atuavam nas 2 tarefas, vamos dizer assim. Hoje existem 2 atividades. A atividade de árbitro assistente, ela é específica porque o treinamento, a formação é a mesma, a base da matriz curricular é a mesma, a formação é a mesma, mas a especialização é diferente. Então, vamos dizer assim, as habilidades que se exigem do assistente são diferentes daquela que exige do árbitro. Okay. Então, já na formação, a gente já vai ali vendo aqueles que participam melhor, tem um dom maior. Lembrando que sobre as escalas dos árbitros, né, a federação, o presidente, o André Pita, ele dá total autonomia para a comissão para gerir a arbitragem, no sentido de... Porque quando nós pegamos os jogos e fazemos uma análise do cenário desse jogo e mandamos para o sorteio aqueles árbitros que nós entendemos que estão no melhor momento
e que se encaixe o melhor do perfil daquele. A comissão de arbitragem, então, dispõe de alguns avaliadores dos árbitros que vão, durante o campeonato, definindo indicadores de desempenho dos árbitros, e em função desses indicadores de desempenho vão selecionando para cada rodada. O processo tem muito, dentro dele, tem muito do meritocrático, né? O percentual de acerto, o percentual de erro, mas além disso nós temos que ter também uma avaliação do percentual, porque acertar jogada fácil tem uma pontuação. E quando o que nós chamamos de lances ajustados, aquele que é definido ali nos milímetros, então quando o assistente, por exemplo, acerta um impedimento da regra 11, que ali foi decidido nos milímetros, então a pontuação dele é diferente daquele que está 2, 3 metros à frente. Então o processo é meritocrático. E também, assim, a parte, o árbitro... Mas quem faz quem levanta esses dados do mérito dos árbitros, tem uma equipe que faz isso. Cada jogo nós temos um assessor de arbitragem, né? E que muitas das vezes pode, inclusive, ser a própria comissão, membros da comissão que vão a campo avaliar. E o árbitro ele é avaliado em 4 pilares: no pilar social, no pilar técnico, no pilar mental e no pilar físico. Quanto mais equilibrado esses 4 pilares, melhor será a sua atuação. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, no Twitter e também no YouTube, no perfil lá, no canal da PUC TV Goiás. Hoje estamos falando do Campeonato Goiano, que começa amanhã. E vamos ver a tabela aí, vamos chamar um VT aqui, para mostrar quais são os jogos que teremos amanhã. Vamos ao VT. O Campeonato Goiano de 2018 começa com o Clássico Anapolino. Nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, tem Grêmio Anápolis e Anapolina no Jonas Duarte. Também às 8h30, Itumbiara e Atlético, no Juscelino Kubitschek. Na quarta-feira, às 9h45 da noite, Aparecidense e Goiás, no Aníbal Batista de Toledo. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, Vila Nova e Iporá, no Estádio Olímpico. Também na quinta-feira, às 8h30 da noite, Anápolis e Rio Verde, no Jonas Duarte. Ok, vimos aí os jogos que vão ocorrer amanhã. Telespectador, fica ligado nos jogos aí, no radinho, no estádio e também pela TV. A TV vai mostrar o jogo, né, Rony, amanhã? Uma das conquistas que nós temos é a transmissão ao vivo pela TV, tanto a nível nacional quanto no PPV também. Na quarta-feira, o jogo da TV aberta. TV aberta, 21h45 no Futebol Global. E na quinta-feira, geralmente, às 19h30, o jogo no canal fechado. Canal fechado. Canal internacional. É um jogo que transmite internacionalmente? Exatamente. Que ótimo, isso é muito bom. E como é que os clubes estão fazendo? Só com bilheteria que eles se sustentam? Porque patrocínio parece que muito poucos clubes têm, né? Então, Daniel, isso aí realmente é uma situação meio complicada, porque nós estamos falando nós estamos num CEP que necessariamente a gente tem muita dificuldade de buscar esse tipo de patrocínio. Mas, como a federação já há muito tempo já se tornou um produto viável, hoje a gente não tem dificuldade dentro do projeto comercial, para que a gente possa estar aí buscando recursos para poder auxiliar os clubes. Que há muito já a gente tem um auxílio muito interessante, que é custear algumas despesas dos clubes. O que era o viés nosso? O que era o nosso interesse? A nossa intenção era que, se a gente buscasse bancar algumas despesas, principalmente dos clubes do interior, a gente pudesse melhorar a qualidade técnica do nosso campeonato. Ou seja, eu vindo do interior como eu vim e da dificuldade que a gente tinha no interior com algumas despesas, tipo hospedagem quando vem jogar em Goiânia, alimentação, taxa de arbitragem, material esportivo. Então, tudo isso era muito dispendioso e dificultoso para nós, enquanto dirigentes do interior. E a gente veio e conseguiu implantar... Você é de Itumbiara, não é isso? Exatamente. Itumbiara que é um município bem criativo nisso, que vez por outro cria lá uma promoção com notas fiscais, né? Isso vai muito e leva muita gente no estádio. Exatamente. Né? Então, com isso, o que a gente fez? Nós conseguimos um projeto comercial onde a gente, através das placas de publicidades do Campeonato Goiano, a gente consegue absorver essas despesas.
fazendo com que no final... que colocam ali, aquilo é da federação? É um projeto comercial, nós temos ali... Um projeto comercial da federação. Da federação. Obviamente em parceria com os clubes, onde a gente também libera para que os clubes também possam atender os seus parceiros. E isso faz com que a gente pudesse chegar no final, que era a gente reduzindo essas despesas da planilha dos clubes, com essas despesas que são altas, eles pudessem investir esse recurso na contratação de qualidade técnica. A televisão leva a gente para o estádio ou tira a gente do estádio? Eu, particularmente, eu acho que não tira público do estádio. Eu acho que é um chamariz a mais. O torcedor, isso já está provado. Exatamente, o torcedor. Né? E aí já está provado que o torcedor goiano ele vai porque é o bom espetáculo. Aí a gente tem que tirar alguns parâmetros, que nós já fizemos até pesquisa sobre isso, que tira o torcedor do estádio. E um deles é a violência nos estádios, essa questão de torcida organizada, de repente até preço alto de ingresso. Vamos falar disso no último bloco, não vamos falar disso. Eu deixaria para a gente tocar nesse assunto das organizadas, da violência, no último bloco. Nesse aqui, em relação aos clubes. Hoje, então, a receita dos clubes está restrita praticamente à bilheteria dele. Exatamente. Tem alguns clubes, tipo os clubes da capital, que tem alguns contratos de patrocínio, principalmente a Caixa Econômica Federal, que dá um bom aporte, que dá um bom aporte. Os clubes do interior, e aí a importância da TV, que você me dá essa liberdade, porque se não tem a TV transmitindo os jogos, automaticamente eles não têm como vender aquele patrocínio master da camisa, não tem como divulgar um outro patrocinador local. Então os clubes aproveitam essa questão do regionalismo. A Caixa só está patrocinando os times da capital? Sim, são os 3 clubes da capital. Okay. Mas no interior eles aproveitam as suas empresas regionais e estampam isso no seu material esportivo também e acabam que eles encaixam isso no seu orçamento como uma receita bacana. Às vezes, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes esses patrocínios são mais vantagem para o patrocinador do que para o clube, porque ele recebe tão pouco por alguma coisa. Eu também tenho esse pensamento. Os caras acabam pegando carona no clube e se promove sem dar a devida remuneração. Mas é porque eu sempre cobro dos clubes uma profissionalização na sua área de marketing também. Então eu posso te falar isso com propriedade, porque também lá na federação quem é responsável pela captação desses projetos comerciais sou eu. Pois é, mas então, aí a federação não poderia dar uma assessoria para esses clubes? Mas a gente está sempre lá de portas abertas, nós estamos lá com relação a isso, até porque, Daniel, só para você ter uma ideia, por mais que a gente esteja com dificuldade no mercado, que o país está passando com essa recessão, essa coisa toda, todos aqueles patrocinadores que estiveram com a gente em 2017, por eles terem visto que o projeto, que o produto é viável, eles renovaram os seus patrocínios para 2018. Então, assim, a gente não tem muita dificuldade na questão de renovação de contratos. É lógico que a gente gostaria de ter mais e mais para poder dividir isso, passar isso para os clubes. Agora, uma surpresa desse campeonato é Anápolis ter 3 clubes, como Goiânia. Goiânia até que justifica que é a capital do estado, mas Anápolis, 3 clubes, como é que eles vão conseguir se manter lá? Mas isso prova o quê? A lisura e a transparência com que a federação promove as suas competições. Então isso fez com que os melhores realmente estejam na elite do futebol goiano, que é o campeonato da primeira divisão. Napolina, Anápolis e Grêmio Menso. Grêmio Menso vai mandar os jogos em outra cidade? Todos no estádio Jonas Duarte. Todos no Jonas Duarte. O Grêmio Anápolis, está mostrando a imagem, Grêmio Anápolis, a cor do Grêmio, né? E tem ainda o Anápolis, que só para você ter uma ideia, Daniel, esse material tudo é fornecido pela federação. Tudo é dentro do projeto comercial. O clube não tem despesa nenhuma hoje com material esportivo. Porque a federação tem uma participação na renda de 10%. Mas isso é só por força de regulamento que a gente tem para a gente se manter ao longo do ano. Então só os 10% do borderô. Ah, ok, 10%. E aí a federação ajuda os clubes com passagem? Com hospedagem, toda a hospedagem da delegação, toda a alimentação da delegação, a taxa de arbitragem é toda subsidiada pela federação, esse material esportivo, todo ele é subsidiado pela federação, ou seja, é um leque de situações que se a gente fosse colocar no papel, nós teríamos que fazer um cheque no final do ano, no final da competição e mostrar, e é um cheque bastante polposo. Então, é uma grande conquista que os clubes têm nesse quesito. Então, além dos 10%, a federação tem uma participação aí, recebe também de patrocínios e tal. E tem também uma nós não temos, essa receita não é da federação. Toda essa receita nós aplicamos no retorno aos clubes, que são nesses itens que eu mencionei para você. Clubes, né? Exatamente. Então, evidente que se ela se estrutura,
estrutura para ajudar os clubes, essa é a vocação dela. Né? Voltando aqui, falar de arbitragem, desses árbitros todos, porque a gente vê que tem todo um processo para que o árbitro, ele tem uma carreira que ele segue, não é isso? Ele tem que ir passando por várias etapas até chegar, por exemplo, um árbitro da FIFA. Ele tem que cumprir certos requisitos. Nesse campeonato deste ano, nós temos algum árbitro novo entrando agora pela primeira vez para apitar a primeira divisão? Tem. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui, até por uma questão de justiça, quando você disse a questão do marketing dos clubes, a federação ela promoveu, se eu não estou enganado, no ano retrasado, um seminário aqui, o Ronei foi inclusive o principal organizador, em que dentre vários temas que foram tratados para os clubes, e o público-alvo eram os clubes, estava essa questão de captação de marketing, de gestão do marketing dentro dos clubes. Né? Okay. Então, a federação ela fez esse evento, foi um evento que teve uma repercussão nacional, inclusive. Okay. Né? Bom, o árbitro, ele não é como jogador, ele não tem como queimar certas etapas, né? Ele precisa ter um processo de amadurecimento, e essa maturação, ela vem nas categorias de base, nas divisões, na Série C, na Série B, na divisão de acesso, até chegar no profissional. O ano passado nós tivemos 2 árbitros que debutaram, vamos dizer assim, na primeira divisão. Esse ano nós temos um árbitro que nós estamos com assim, muitas expectativas. Na realidade temos árbitros jovens, árbitros que fizeram apenas 1 ou 2 jogos no ano passado, tiveram um rendimento satisfatório, porque é possível que a pressão de uma primeira divisão é diferente, que às vezes ele vem bem nas divisões anteriores, mas quando chega na primeira divisão, ele não tem aquele rendimento que a gente espera. Para ele ser relacionado como árbitro da FIFA, ele tem que ter um conjunto, né, tem que apitar, sei lá, 5, 6 jogos na divisão principal do campeonato regional. Depois que ele está na FIFA, na CBF, ele tem que apitar vários jogos da primeira divisão e ser bem sucedido para ser indicado para a FIFA, não é isso? Que é o que aconteceu com o Bruno Pires. Eu não sei o que a produção conversou com o Bruno Pires, mas temos aí um VT do Bruno Pires. Eu queria chamar o VT para a gente ouvir o Bruno Pires também, que é um árbitro que ganhou o ano passado, um árbitro assistente, foi escolhido como um dos 2 melhores árbitros assistentes do Brasil, do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vamos ver o VT. Bruno Pires é de Bela Vista de Goiás, que fica a 45 quilômetros da capital. Formado em Educação Física, em 2009, Bruno concluiu o curso de arbitragem. E de lá para cá, o assistente foi conquistando seu espaço nos gramados. Em 2017, conquistou 2 premiações: melhor árbitro assistente do Campeonato Goiano e melhor árbitro assistente do Campeonato Brasileiro. Da CBF, a comissão de arbitragem faturou R$500 mil. Qual o papel do árbitro assistente? A gente às vezes fica muito focado no juiz, mas o árbitro assistente é muito importante, né, Bruno? Então nós temos um papel, além de marcar ou não marcar o impedimento, e auxiliar o árbitro em tudo que for necessário no campo de jogo, como marcações de faltas, pênaltis ou até não marcações, como a gente auxilia os árbitros, que muitas vezes após uma marcação, nós assistentes podemos, tendo 100% de certeza, convidar o árbitro a rever sua decisão. Bruno destacou a partida mais importante da carreira dele. Foi quando atuou na Libertadores de 2016, Boca Juniors contra o Nacional. Bruno Pires também falou sobre erros de arbitragem, que inclusive ele passou por isso na hora de interpretar a regra do jogo. Faz parte da ação de qualquer profissional, como os atletas em campo têm esse erro, nós também temos. Temos que dar sorte de um erro não interferir no resultado da partida, pois mexemos com a emoção de milhões, milhares de espectadores, de torcedores. É realmente um excelente árbitro. A gente vê que ele tem consciência da importância do papel dele no futebol, né? Na verdade, eu respeito muito os árbitros, porque é uma missão inglória para eles, né? Dizem que quem mais sofre mesmo com a atividade de árbitro é a mãe do árbitro, né? Mas porque realmente ele administra, tem que administrar ali
uma situação que há uma disputa de interesses violenta, né? E muitas vezes alguns atletas atores, né? Então, assim que... e a cultura do atleta brasileiro, ela tem melhorado, mas se você compara um jogo, por exemplo, de qualquer um dos principais campeonatos europeus, o atleta, ele tem sempre a intenção de jogar. Às vezes, o atleta brasileiro, ele abre mão de tentar jogar para simular e tentar ludibriar a arbitragem para lhe conceder um tiro penal, por exemplo, né? E um outro detalhe que hoje a arbitragem está muito mais exposta. Hoje nós temos jogos aí que tem 12 câmeras pegando de diversos ângulos, então nós estamos trabalhando aí na casa dos centímetros, né? Às vezes não temos hábito de vídeo para esse campeonato, não? Não, para esse é porque ainda não tem previsão, existe uma forma para poder alterar a regra de um campeonato, não pode inclusive ser para o ano seguinte. Então, para inserir qualquer modificação, são 2 anos. E o árbitro de vídeo, ele tem sido testado, está ainda, vamos dizer assim, incipiente ainda, a FIFA tem testado, a CBF fez alguns testes no ano passado. Então, é uma questão que ajuda bastante, minimiza os erros. A maior tragédia para a arbitragem é interferir no resultado, quando ou a anulação de um gol ou a concessão de um gol ilegal, ela não altera o placar, altera o resultado. Essa é a grande tragédia. Hoje estamos tratando aqui, discutindo aqui sobre o Campeonato Goiano de Futebol da primeira divisão que começa amanhã. E, claro, isso é um grande acontecimento que ocorre todos os anos, promovido aí pela Federação Goiana de Futebol. E nossos convidados hoje aqui, o Ronei Freitas, que é vice-presidente, está aqui hoje representando Federação Goiana de Futebol. Ele é vice-presidente da federação e também superintendente, isto é, aquela pessoa que administra a federação. Além disso, o Coronel Mota, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele que é responsável aí pelos sorteios, né, dos árbitros e o acompanhamento dos árbitros e também pelo processamento de todos os incidentes que ocorrem com os árbitros aí e o encaminhamento devido, né, no processo disciplinar que acompanha todo o trabalho com os árbitros que vão atuar no Campeonato Goiano de Futebol da primeira divisão de 2018. Quando quando um juiz, um árbitro de futebol erra, comete um erro assim grosseiro, qual é a primeira providência que a comissão de arbitragem toma? Muitas vezes as pessoas acham assim que o árbitro errou, você tem que descartá-lo. Então, é uma pessoa, é um pai de família, ali o filho, a família está assistindo. Então, primeiro, tem que ter muito respeito ao ser humano. Segundo, é identificar a principal causa que levou ele ao erro. O problema é técnico, o problema é físico, é posicionamento, ele interpretou errado porque ele não viu a jogada, por isso que ele marcou errado. O senhor falou ainda há pouco que vocês tomaram uma série de providências para garantir o melhor desempenho possível dos árbitros. Deu treinamento, fez avaliação física, avaliação psicológica, quer dizer, estudou as normas do campeonato, o regulamento do campeonato, mais as normas, né, do futebol, que são emanadas da FIFA, né? Isso tudo foi providência tomada aqui em Goiás pela Comissão de Arbitragem da Federação Goiana de Futebol do Estado de Goiás. Mas nós tivemos um episódio domingo passado, num jogo importante aí, Paris Saint-Germain, que a televisão sempre mostra para o Brasil agora, principalmente, que tem vários brasileiros, entre eles o Neymar. O Neymar não jogava nesse jogo, mas o árbitro, de certo modo, foi o árbitro que atropelou o jogador. Só que ele caiu e levantou, aí estão vendo o lance, né? O pessoal está exibindo aí a imagem do Sport TV, mostra aí que o árbitro realmente ele cruza o caminho do jogador e cai. Aí ele levanta e expulsa o jogador de uma forma totalmente injusta. É um erro muito grosseiro. No caso desse aí, a gente pode dizer que é despreparo do árbitro, é racismo contra brasileiros, que vez por outra tem algum tipo assim, de atrapalhada dessa de árbitro lá na Europa contra brasileiros. Houve um caso, por exemplo, o jogador levantou o braço, pegou no cartão e o cartão caiu no chão e aí o juiz foi e expulsou o jogador também. O que a comissão faz no caso desse? Afasta o árbitro imediatamente para averiguação? Como eu disse, primeiro identificar por que o árbitro cometeu essa falta, chegar a diagnosticar, né? Houve aí uma não conformidade e nesse caso aí
dá para ver, inclusive, que o árbitro tentou revidar essa agressão. Mas Sim, no primeiro o entendimento, jogador antes de levantar. No primeiro entendimento, eu acho que o jogador Diego Carlos, que é um brasileiro, ele não tentou agredir o árbitro. Houve aí um cruzamento de trajetória, não é? E nesse cruzamento de trajetória, da trajetória do jogador, ele tocou na perna do árbitro enquanto ela estava suspensa, fazendo com que ele entrelaçasse e viesse cair. Dá pra ver que, mas primeiro ele toca lá, ele atropela o jogador, e aí o jogador, para não cair, se apoia nas costas do juiz. Ele não empurrou o juiz. Talvez o juiz entendeu que ele empurrou. Mas olha só, no processo de deslocamento do árbitro, não é o jogador que tem que estar preocupado com a trajetória do árbitro. O árbitro é que tem que estar preocupado com a trajetória do jogador, no sentido de não interferir na trajetória do jogador. Essa é, inclusive, no próprio livro de regras, existe lá bem delimitado as figuras do posicionamento do árbitro, onde ele deve estar em relação a cada jogada, as jogadas paradas, por exemplo, tem. E nesse caso também, mesmo que o jogador tivesse cometido a falta e merecesse a expulsão, o árbitro também errou, porque ele tentou chutar, ele chutou o jogador antes de levantar, né? Nesse caso, além vamos dizer assim, de um afastamento técnico por parte da comissão de arbitragem, se houver um fato dessa natureza, para trazer esse árbitro e reforçar os seus pilares, o que levou ele? Ainda existe a possibilidade dele também. Ele responde no Tribunal de Justiça Desportiva. Parece que a Federação Francesa o afastou, né? Então, mas isso é uma medida técnica. Sim. Mas existe ainda a medida disciplinar, que ele pode ser denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva. Lembrando que o treinamento nosso não é só na véspera do campeonato. Durante o campeonato, nós temos 2 vezes por semana, inclusive já temos há mais de 6 anos uma parceria com a PUC. Mas isso é uma exigência da FIFA ou é um plus aqui da Federação Goiana? É um plus, nós temos uma parceria com a PUC, usamos toda a estrutura lá do Campus 2, o Complexo Esportivo da PUC, tanto que nós já recebemos aqui, esse ano agora na pré-temporada, nós recebemos árbitro de fora que veio treinar aqui, porque que Goiás tem feito tanto sucesso. Né? E a explicação é única. Primeiro, boas parcerias com o Sindicato dos Árbitros, a federação com as entidades, no caso a PUC, dando aí condições. A federação tem mandado os nossos instrutores para fazer os cursos da CBF, da FIFA, no sentido de trazer as novidades, ter a dinâmica no processamento das mudanças da regra, na atualização das regras. Então, um conjunto de fatores. Né? E uma cobrança que a gente faz em cima da comissão de arbitragem também. Nós somos cobrados. E graças a Deus, está muito bem administrada pelo Coronel, pelo Vicente, pelo Kleber, que tem feito, a gente tem que reconhecer que tem feito um grande trabalho. Perfeito. Em relação agora aos clubes, Ronei, como é que estão os clubes preparados para isso? Nós já falamos da questão financeira deles e tal. Em termos de estrutura, o Itumbiara vai mandar os jogos lá em Itumbiara mesmo? Sim, no estádio JK, né? Rio Verde no Jonas Duarte. O ano passado não tinha problema com no o Mozart Veloso do Carmo. Jonas Duarte e Anápolis. Anápolis, os 3 clubes vão mandar, nós já vimos no Jonas Duarte, o Iporá no Ferreirão lá em Iporá, normal, e a Aparecidense aqui no estádio dela, no Aníbal Batista Toledo. Isso. O Mozart Veloso do Carmo, que é Rio Verde vai mandar lá. O ano passado nós tivemos problema lá Ele, obviamente, ele tem que cumprir uma punição na primeira rodada, que isso foi imposta por um problema que ele teve na competição de 2017. Ele está tentando fazer uma reversão com relação a isso, mas isso ele é um problema dele com o tribunal. O tribunal é independente da federação, ele tem que resolver essa pendência, até porque na primeira rodada ele tem que ter essa punição, tem que cumprir essa punição. E esse primeiro jogo vai ser aonde, do Rio Verde? Na primeira rodada ele joga fora, né? Mas fora. Aí o próximo jogo seria já no domingo, na segunda rodada da competição, que ele obviamente teria que cumprir essa punição. Tem o Santa Helena que tem um campo bom também, né? Sim, mas aí a gente tem uma preocupação, Daniel, com relação, porque a federação exige muita questão de condição dos estádios. Então tem que ter laudos, tem que estar totalmente apto a jogar as partidas. O Rio Verde até agora não indicou o estádio onde ele vai fazer o primeiro jogo? Não, a informação que eu tenho é que ele provavelmente ele estava tentando ou Jataí ou uma outra situação dentro do próprio tribunal. Jataí tem um estádio bom lá. Porque participou agora da terceira divisão e está com seus laudos, aparentemente estão todos altos os laudos. A
A federação já vistoriou todos os estádios? Onde a gente faz isso constantemente, nós temos uma comissão de vistoria lá da própria federação, juntamente com a Associação dos Cronistas Esportivos, que a gente faz um trabalho em parceria também. O OBA aí que nós estamos vendo, está tudo ok com o OBA? Não, o OBA está sem laudo, o Vila, por enquanto, ele não pode jogar no OBA. Eles estão correndo atrás, estão arrumando lá, mas o Vila, a princípio, não nessa primeira rodada, porque por uma questão de problema no gramado do Serra Dourada, o Vila vai jogar na quinta-feira no Estádio Olímpico. Estádio Olímpico. Já na quinta-feira o Vila joga no Estádio Olímpico. Jogo e o do clássico Vila. Goiás e Vila também vai ser no Estádio Olímpico? O clássico Goiás e Vila, como é mando do Goiás, nós estamos aguardando uma definição, até cobramos isso hoje, tanto do clube mandante, que é o Goiás, quanto da administração do estádio Serra Dourada, porque é um clássico e a gente tem que ter uma resposta definitiva se esse jogo será no estádio Serra Dourada ou se será transmitido para o estádio, transferido para o estádio Olímpico. Eu vi uma reportagem aí que o estádio Serra Dourada não estaria adequado. Também a imagem aí, o campo, o gramado não está ainda preparado, está tendo uma reforma lá e eles não conseguiriam concluir essa reforma até amanhã. Por isso nós cobramos hoje uma posição oficial, tanto da administração do estádio Serra Dourada quanto do Goiás, que é o clube mandante. Lembrando que só será possível a realização desse jogo no Estádio Olímpico, porque existe uma decisão judicial que o jogo é de uma torcida única. Se o jogo for na Serrinha, por exemplo, ou no OBA, por exemplo, se for na Serrinha, Goiás e Vila Nova na Serrinha, digamos, que tivesse esse jogo, só poderia entrar a torcida do Goiás lá. Parece que tem isso no regulamento. Isso é uma determinação judicial que existe por conta desses problemas de torcida aí, que no Campeonato Goiano o clássico Goiás e Vila será realizado com torcida única. Mesmo que seja no Serra Dourada, vai ser mesmo que seja no Serra, mesmo se for que seja Goiás no Estádio e Olímpico. Não, é só específico para o jogo, para o clássico Goiás e Vila Nova. Ok. Na Serrinha, o jogo da Serrinha, o Goiás vai poder mandar os jogos lá, mas poderia mandar um clássico lá, Goiás e Atlético? Eu entendo que lá não tem condição para um clássico maior. Apesar de que a gente gosta muito da Serrinha, um estado muito confortável, mas em termos de participação de público, ele é restrito ali a 6 mil torcedores, 6 mil torcedores. Então, em clássicos, a gente pede e orienta ao clube para que ele possa fazer em estádio com estrutura maior. A produção já está pedindo para chamar o intervalo, mas eu queria fazer mais uma pergunta. A responsabilidade então é do clube conseguir o alvará do Corpo Bombeiro, o alvará da Vigilância Sanitária, porque vende coisa lá. Por força de regulamento, sim. Todos os alvarás é do clube a responsabilidade. Os laudos de segurança do Corpo Bombeiro, Polícia Militar, alvará da Vigilância Sanitária, é tudo de responsabilidade do clube mandante. Ele tem que nos passar isso para que a gente possa oficializar o mando de campo e, obviamente, o estádio que ele vai jogar. Como é que está a questão da segurança, a federação, como é que ela está se preocupando esse ano, como é que ela está se estruturando para garantir que os jogos tenham mais paz e menos violência? Olha, desde o ano passado, a federação, inclusive eu tive nas tratativas com o comandante do batalhão de eventos da Polícia Militar, a federação disponibilizou, inclusive, para que membros do batalhão de eventos fossem até São Paulo para estagiarem ali, é um grande centro, é uma grande polícia, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, na realidade, a responsabilidade pela segurança é do clube mandante. Então, quando ela tem já acertado o seu jogo para aquele determinado local, ela oficializa a Polícia Militar, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, aos órgãos de controle, vigilância sanitária, juizado, enfim, todos aqueles que... O clube tem que fazer... Essa é uma gestão do clube mandante. A responsabilidade é do clube mandante. Entendi. E aí ela manda para a Polícia Militar, que faz uma avaliação daquele evento e se os seus meios disponíveis para aquele dia é suficiente. A Polícia Militar tem sido... Mas uma vez oficiado e a Polícia Militar acatando essa informação, ela passa também a ser responsável pela segurança. Passa também a ser responsável, porque é um texto constitucional, né? Ela é obrigação do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, a Polícia Militar tem sido um grande parceiro do futebol goiano. Nós estamos vendo imagens aí, eu acho que esse foi o último jogo Vila Nova e Goiás, o Goiás e Vila, que acabou levando a essa decisão aí da Justiça de pôr torcida única, né, para os clássicos Vila Nova e Goiás. Isso aí, na verdade, é consequência de uma organização das torcidas. A gente vê que as torcidas organizadas,
elas acabam se organizando também para brigar. Né? E o grande questionamento é o seguinte, esse fato aí especificamente, oxalá não tenha sido o grande responsável pelo não acesso tanto do Goiás quanto do Vila Nova no ano passado, né, que tiveram que perderam 5 jogos, né? É verdade. Eu acho que interferiu muito no rendimento das equipes. Lamentável, talvez, lamentável essas imagens de todas as formas, Daniel. Acaba que é prejuízo de todo jeito, para a federação e para os clubes. Inclusive, quando eu vejo essas imagens aí, realmente a gente fica muito chateado, porque é a imagem do futebol goiano, e a gente luta tanto lá para não ter isso, para levar o torcedor no estádio. Temos projetos lá, onde a gente desenvolve projetos de paz no futebol, projeto de torcedor no futuro, isso preparando os torcedores. Não resta a menor dúvida. Na nossa pesquisa, é um dos itens fundamentais. Nesse caso, a televisão afasta, porque ao mostrar essas imagens, ela mas aí vocês aí a imprensa, a televisão no geral, está fazendo o seu papel, né? Sim, e a gente não pode, obviamente, se a gente pudesse aí... Na Europa não existe isso, na Europa não mostram. Sim, lá existe violência, mas existe uma censura com relação a isso. Mas infelizmente aqui existe essa cultura e isso é lamentável, muito lamentável para o futebol. É verdade. Agora... E às vezes ainda quer, Daniel, atribuir a responsabilidade. Por que brigou? Por que a polícia não agiu? Olha, nós temos jogos lá, por exemplo, tem 15 mil torcedores, temos 1000 policiais. Então, se nós, em vez de termos lá em vez de termos torcedores, tivermos a ninguém, nós temos que ter 15 mil policiais, um para tutelar cada torcedor. Então é preciso também, e detalhe, assim, cobrar a punição, o afastamento dos gramados desses reincidentes que vão lá, ficam de costa para o campo de jogo. Na verdade, a violência ela virou um pouco estrutural, digamos assim. As pessoas estão muito intolerantes uns com os outros. As pessoas estão agredindo as pessoas por diferença religiosa. Mas eles programam isso, Daniel. Também diferença de time. Gente, é tão saudável. Eu tenho tantos amigos que torcem para o time que eu torço, mas tem tantos outros que torcem para o time que eu não torço. Mas quem pratica aquela violência ali no futebol, ali no estádio, não são torcedores. Não são, né? Não são, não são torcedores. E a Polícia Militar tem feito intervenções preventivas, detectando esses encontros dessas torcidas aí, antes mesmo do jogo, através das redes sociais. A Polícia Militar Nós estamos com alguns projetos lá na federação também, Daniel, só que são projetos amplos, que a gente teria um tempo maior para debater isso, onde nós devemos implantar num curto espaço de tempo aí, estamos buscando estruturação para isso, estamos buscando recursos para isso, porque realmente passa por uma dificuldade maior e o custo é bem grande, para que a gente possa cadastrar esses torcedores que vão aos estádios. Aí teríamos que reestruturar os estádios para receber esses torcedores também, ou seja, é um projeto maior, mas não estamos acéfalos a isso lá na federação não. Estamos muito preocupados com isso e num curto espaço de tempo estaremos debatendo com vocês sobre isso também. Ok, agradeço aqui a presença de Ronei Freitas, vice-presidente da Federação Goiana de Futebol, e também do Coronel Mota, presidente da Comissão de Arbitragem, e agradeço principalmente a sua audiência que nos acompanhou durante mais uma edição do Papo de Não. Muito obrigado, boa noite e bom campeonato a todos.